A excelente notícia a respeito da Petrobras é que ela anunciou a atualização do pagamento dos seus dividendos, mas por trás disso tem grande polêmica, que levou até mesmo à demissão de funcionários da companhia e precisamos compreender mais sobre isso. Afinal, as ações nos últimos 5 dias da Petrobras com PETR4 já caíram incríveis 12,10%. E essa queda foi tão forte que a B3 chegou a suspender a negociação temporariamente das ações PETR4 depois dessa forte queda. Mas além dessa notícia de alto impacto, a resseguradora IRB Brasil recebeu recomendação de compra do maior banco do mundo. Ou seja, parece que o mercado realmente quer dar tração na ponta compradora. Outra notícia de alto impacto é justamente a incorporação da S Brasil por parte da Auren. E eu vou trazer um grande resumo sobre o assunto. E na continuidade das notícias de alto impacto, temos que o Uruguai diz não ter tomado decisão sobre a operação da Marfrig e da Minerva, o que pode mudar a visão do mercado nas ações nos próximos dias. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente trazendo o aviso aos acionistas, quadro esse que eu busco atualizar nossa comunidade com notícias, fatos relevantes e comunicados das empresas que podem impactar as cotações ou até mesmo os dividendos dos próximos dias, justamente para manter a nossa comunidade bem informada. E a primeira notícia que eu vou trazer é sobre a Petrobras. A princípio, parece apenas uma atualização de dividendos, que algumas poucas empresas fazem, mas aqui no caso a Petrobras está trazendo sim, mas tem uma controvérsia atrás desse assunto aqui. E para facilitar, vamos vir aqui no site do Ativo Virtual, no radar de pagamentos. Aqui temos o quadro resumo a respeito dos 2 pagamentos que a empresa vai fazer nessa semana e que, aliás, eu trouxe no dividendos da semana. Quadro esse aqui do Ativo Virtual que eu trago todos os finais de semana sem nunca ter falhado há mais de 3 anos, justamente para manter nossa comunidade bem informada a respeito dos novos pagamentos de dividendos que estão para acontecer na próxima semana, tanto com o Datacoin aberto quanto também os pagamentos. O ponto aqui é que ela teve uma aprovação desse pagamento de dividendo no dia 25 de abril, que teve Datacon no dia 2 de maio, caiu numa quinta-feira. A data do pagamento vai ser nesta segunda-feira, dia 20 de maio, onde a empresa vai pagar quase 88 centavos por ação, ordinária PETR3 e preferencial PETR4, gerando rentabilidades de até 2,12%. Pelo menos esse aqui foi o anúncio. E o segundo também vai pagar nessa segunda-feira, dia 20 de maio, só que aqui a empresa tinha anunciado 56, quase 57 centavos por ação, gerando rentabilidades líquidas de até 1,37%, no caso aqui para as ações preferenciais PETR4. No entanto, a Petrobras atualizou esse pagamento de dividendos, que foi anunciado no dia 25 de abril, como vimos lá no quadro resumo, onde a empresa tinha prometido pagar 14,19 bilhões de reais em dividendos ordinários e outros adicionais de 21,95 bilhões em dividendos extraordinários. Assunto esse que eu trouxe aqui várias vezes no Ativo Virtual, justamente para falar sobre esse dividendo extraordinário que a empresa havia negado de fazer o pagamento, depois voltou atrás e decidiu então por fazer um pagamento parcial de 50% do seu lucro excedente. Decisão essa de reter ou não reter, total ou parcialmente, está totalmente dentro do Estatuto Social da companhia. Afinal de contas, isso aqui é um dividendo extraordinário, fora calendário. E agora a empresa está informando que nessa segunda-feira, dia 20, data de publicação desse vídeo, ela vai pagar pouco mais de R$ 1,45 por ação. Anteriormente, R$ 1,44, quase R$ 1,45 por ação. E a questão é que os 56 viraram 57 centavos por ação em forma de dividendos ordinários e mais de 88 centavos em forma de dividendos extraordinários. Essa atualização foi feita com base na taxa Selic entre a data do anúncio e a data efetiva do seu pagamento. Existem outras empresas que fazem isso, como por exemplo o Banco do Brasil e a BB Seguridade, mas apenas para dar um contexto aqui a respeito da atualização utilizando a taxa Selic. Os investidores ainda por cima podem contar com essa atualização. A questão toda é que isso levou à demissão do diretor-presidente da companhia, ou seja, o Prats. E certamente você deve estar se perguntando como que um pagamento de dividendos leva à demissão de um diretor. Bem, a questão é que o controlador da Petrobras, ou seja, o governo federal, queria reter 100% dos 44 bilhões do provento. Mas o Prats foi contra, justamente considerando as insatisfações do mercado
o governo acabou cedendo à proposta do Prats de distribuir metade dos dividendos. Assunto esse que eu trouxe aqui no canal várias vezes, explicando para nossa comunidade o que estava acontecendo com a Petrobras no giro rápido do mercado, exatamente um quadro como este aqui, dentro de um contexto de aviso aos acionistas, porque isso aqui faz total diferença para o investidor. Porque notem só, possivelmente nos bastidores havia um combinado aqui entre o Prats e o governo federal sobre os dividendos da Petrobras. Afinal de contas, reter pagamento de dividendos numa empresa que é controlada pelo governo federal não ia pegar bem, ou seja, não é popular a empresa reter esse pagamento de dividendos adicionais, uma vez que está sobrando caixa e a empresa não conseguiu demonstrar claramente como ela faria o investimento desses valores que foram retidos. E na época eu trouxe aqui no canal que a mensagem geral era que a Petrobras havia retido e ela tinha o direito de fazer isso como de verdade ela tem. A questão toda é que o Prats não ficou satisfeito com a abordagem e ele revelou para o mercado que na verdade a orientação veio do próprio governo federal, ou seja, o Prats queria fazer a distribuição do pagamento de dividendos, mas o governo tinha outros planos. O que é no mínimo curioso, é difícil de compreender por que o governo federal queria reter o pagamento de dividendos, uma vez que quem conhece os investimentos da empresa e a estratégia dela é justamente o diretor-presidente, ou seja, o CEO, e ele queria fazer a distribuição dos dividendos. E pois bem, fica complicado de assimilar essa decisão do governo federal, afinal de contas, é ele mesmo o maior beneficiário do pagamento dos dividendos. Afinal, como controlador, ou seja, possuindo uma fatia da empresa acima dos 50%, torna ele o maior recebedor de dividendos de todos os acionistas da companhia. E assim, o governo federal poderia utilizar esse dinheiro para controlar a dívida pública, fazer investimentos, ou seja, dar o melhor destino possível para esse recebimento dos dividendos. Ainda assim, a orientação do governo federal foi não pagar os dividendos e retê-los. Adicionalmente, o ex-presidente da Petrobras, o Prats, também havia sido criticado pelos preços dos combustíveis. De acordo com a matéria, ele acabou sendo demitido por conta desses dois motivos, levando o presidente do Brasil a indicar a ex-diretora da ANP, Agência Nacional de Petróleo, para o comando da Petrobras. O nome dela ainda deve passar pelos procedimentos de governança corporativa da companhia, mas certamente ele vai ser aceito. Enquanto isso, a empresa está sendo presidida pela diretora executiva de assuntos corporativos da companhia. E é claro que o mercado não recebeu nada bem, afinal de contas, a pessoa que estava defendendo o pagamento de dividendos acabou sendo demitida e justamente por conta deste motivo também, levando à saída de mais 30 funcionários e que deve continuar as demissões, que vieram logo após a destituição do Prats como presidente da companhia. Segundo o Ministério de Minas e Energia, ele afirmou que não teve nenhuma influência sobre essas demissões, apesar de rumores internos apontarem o contrário. A onda de desligamento começou com figuras do alto escalão, como o diretor financeiro, Sérgio Caetano Leite, o gerente executivo de relações institucionais, o João Paulo Madruga, e indo rapidamente para outros funcionários que estavam ligados às lideranças e assessores diretos do Prats, indicando a complexa interação entre a gestão corporativa e política na administração que existe dentro da companhia. E é claro, a nova presidente da Petrobras, ela está sendo vista como um reflexo da interferência política nas operações da Petrobras, que é um tema que continua a gerar debate acalorado sobre a autonomia e a estratégia futura da empresa. Por consequência, observando aqui esse gráfico de PET-R4 na periodicidade diária, o que significa dizer que cada vela dessa aqui equivale a um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E é verdade que depois desses eventos, as ações simplesmente desmoronaram mesmo, que aliás estava no seu topo histórico nos R$ 42,09 e fechou a última sexta-feira nos R$ 36,69, ou seja, uma queda de 12,84%, levando a B3 a suspender as negociações da Petrobras no horário das 12h30 até as 12h50, que aliás foi nesse dia 15 aqui, com esse grande gap de baixa que aconteceu nas cotações. Realmente foi uma queda monumental, porque as ações no dia 14 haviam tido fechamento de R$ 40,87. Já no dia 15, elas abriram o mercado a R$ 37,60. E é comum que a B3 tome essas decisões em momentos constatados em que o volume de negociações é atípico e ela costumeiramente solicita explicações das empresas sobre movimentações atípicas de valores na Bolsa de Valores. Neste caso aqui, como ela percebeu uma oscilação muito forte, e observem, isso pode acontecer tanto para valorização quanto desvalorização de um ativo, porque é um mecanismo de proteção contra a euforia extrema ou até mesmo um desespero no caso da queda das cotações, criando o famoso efeito manada, levando os investidores a comprarem desesperadamente
ou a vender desesperadamente. A nota aqui ainda complementa. O comunicado oficial foi divulgado no dia 15 de abril, informando que o Conselho de Administração aprovou o término antecipado do mandato do Prats na última reunião realizada pela companhia. Isso deixou as ações da Petrobras incrivelmente baratas, com PL de apenas 4,35, valorizando ainda 76,23% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 36,69. O PVP mostra que a empresa está 17% acima do seu valor patrimonial e um dividend yield de 19,72%. Como eu sempre explico, esses indicadores cobram preço, afinal eles são muito descontados, mas em contrapartida tem forte influência política, ou seja, do governo, em cima da companhia. Então o investidor precisa considerar isso antes de fazer os seus investimentos. E sobre o IRB Brasil, o maior banco do mundo está recomendando a compra das ações. Parece realmente que o mercado está de olho aqui nas ações IRBR3. Mas por que será isso? A matéria traz dizendo que o IRB Brasil está cerca de 80% do seu valor patrimonial, ou seja, o que ele vale na Bolsa de Valores está com 20% de desconto. E essa foi a métrica considerada justa pelos analistas do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, se não o maior, indicando que o preço atual das ações estão refletindo adequadamente o valor patrimonial da empresa, sem sugerir um potencial de depreciação significativo. Na verdade, é claro, se ele está mostrando aqui 80% do valor patrimonial, é claro que diminui a possibilidade disso. Agora, a gente não pode olhar para uma matéria desta sem tentar interpretar os números. Já trouxe aqui no canal a avaliação mensal e dos resultados também, pelo menos os destaques, falando justamente sobre a situação do IRB Brasil, inclusive da visão do CEO da alta direção da empresa de querer pagar dividendos no ano de 2025. Se você não viu, recomendo que você assista a esses vídeos, especialmente se você está considerando encarteirar essas ações aqui. De acordo com o banco, o ROI, ou seja, o retorno sobre o patrimônio, está tangível, já excluindo créditos fiscais, e vão ficar entre 15% e 16%, muito diferente das seguradoras. Lembrando que o IRB Brasil é uma resseguradora, mas ainda assim muito abaixo do que a Caixa Seguridade, a BB Seguridade, tem executado e mostrado para o mercado também. De acordo com o JP Morgan, essa taxa poderia aumentar cerca de 18%, assumindo uma taxa de imposto de 30%, o que vai sugerir uma expectativa de que o IRB Brasil possa otimizar o seu pagamento de JCP no futuro. Então, novamente, já estão aqui baseando o pagamento de dividendos e precificando a expectativa. E esse é o grande ponto de trazer uma reflexão aqui para a nossa comunidade. As matérias podem parecer empolgantes, mas nós, como acionistas e investidores, precisamos sempre ponderar aquilo que estamos lendo e procurar por informações que façam sentido. Por isso que eu já trouxe os outros conteúdos aqui no canal, justamente para facilitar a compreensão da nossa comunidade. E se você quiser que eu traga o Fique Preparado do IRB Brasil, é só deixar nos comentários abaixo, porque este é o quadro aqui do canal que eu faço o raio-x da companhia, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto. E o JP Morgan destaca que, apesar dessas fundamentações que ele fez aqui, ele ajustou as expectativas do lucro do IRB Brasil em 2024, reduzindo a previsão em 21%. Ou seja, o IRB Brasil fechando em 262 milhões de reais. Novamente, muito abaixo do que as seguradoras que temos visto aqui no mercado. E ainda por cima, outro ponto de reflexão é que, em termos de preferência de investimento, o JP Morgan manifestou uma preferência por outras entidades financeiras. No topo da lista, o Itaú, depois o Banco do Brasil, o Nubank, Porto Seguro e até mesmo a XP. Agora vamos falar sobre a fusão entre a Áurea Energia e a AS Brasil. Afinal de contas, foi anunciado recentemente que as duas empresas estão enxergando uma oportunidade estratégica, combinando seus ativos antigos voltados da Auren com a capacidade diversificada da AS Brasil, gerando assim uma terceira empresa que vai ser a fusão das duas. Lembrando que a Áurea Energia já foi o resultado de uma fusão anterior. Na verdade, houve uma reorganização societária em março de 2022, envolvendo o Grupo Votorantim e o Canada Pension Investments. Essas empresas entraram com um processo que resultou na fusão da CESP, que era a Companhia Energética de São Paulo, e da Votorantim Energia, criando então uma das maiores plataformas de energia renovável do Brasil. Agora, a Auren está buscando fazer a mesma coisa com a AS Brasil, incorporando, trazendo sinergias e dando algumas alternativas para os investidores. O ponto é que a AS Brasil e o Grupo Votorantim são detentoras de 51,4% da AS Brasil e já aderiram à proposta da Auren, precisando assim de aprovações regulatórias e reguladoras a respeito dessa movimentação financeira. Como sinergias operacionais, existe aqui ganho de escala. Afinal, essa fusão vai permitir eliminar redundâncias e otimizar estruturas corporativas, o que resulta em uma maior eficiência operacional. A nova entidade, ou seja, essa terceira empresa que vai surgir, pode negociar melhor com fornecedores
fornecedores devido ao aumento da sua escala. E a eficiência também de operações de ativos, afinal a Auren, com seu nível avançado de operação, pode acabar agregando conhecimento e eficiência aos ativos da AS Brasil. E isso deve melhorar a gestão também do desempenho dos ativos da empresa como um todo, justamente porque ela está se combinando e assim criando mais sinergia e tornando ela também possivelmente mais competitiva nos leilões que ela participe. Existe também uma questão sobre a dívida, afinal de contas, a gestão da dívida será otimizada, o que vai transformar as dívidas caras em dívidas mais baratas, alongando os prazos de pagamento, porque com mais patrimônio tem mais garantias e consegue melhores benefícios junto às instituições financeiras que estão atreladas ao endividamento da empresa, permitindo assim uma desalavancagem progressiva, mesmo mantendo alguma distribuição de dividendos. E por falar em dividendos, dividendos só vem com base na geração de lucros, e tão logo precisa ter geração de caixa. É esperado então uma alta alavancagem por parte da AS Brasil, mas com previsibilidade da geração de caixa devido à energia contratada das empresas, vai permitir reduzir a dívida mais rapidamente. Essa fusão também vai acabar ajudando a Auren a alcançar um portfólio ideal, com uma combinação de ativos que vão utilizar diferentes fontes de energia, considerando hidrelétricas, eólicas e solares. E naturalmente, como a AS Brasil tem grande investimento em fontes renováveis, a AS Brasil também vai permitir a Auren crescer mais rapidamente em energia solar, aproximando do mix de ativos mais desejados pela empresa. E é claro, eu só estou trazendo os principais destaques, e se vocês quiserem que eu traga um vídeo dedicado a respeito dessa fusão para explicar realmente todos os detalhes que estão envolvendo elas, as opções para os acionistas e muito mais, esse aqui é um vídeo que precisa tratar os assuntos um pouco mais rapidamente, porque eu giro rápido do mercado e eu trago vários assuntos aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas basicamente, resumindo também, existem 3 opções aqui nessa negociação com a AS Brasil para os seus acionistas, que vão envolver uma participação de ações maior e um caixa menor, uma mediana, ou seja, meio a meio entre ações e caixa para os acionistas da AES e 100% do caixa, ou seja, devolução 100% aqui do que ela valer no mercado. E tentando deixar mais simples, vendo aqui essas proporções. Imagine que os acionistas da AES Brasil, eles vão receber a maior parte em ações na primeira opção e uma parte em dinheiro, ou seja, em forma de dividendos, por exemplo, considerando uma possibilidade, ou seja, a cada 100 ações da AES Brasil, 68 ações vão ser convertidas em ações da Auren. E em dinheiro, o acionista receberia R$ 1,15. Isso considerando a maior proporção. Mas também tem as outras proporções, o que mudaria a quantidade de ações versus o valor recebido ou apenas o valor a ser recebido no caso de 100% em caixa. De todo modo, a melhor escolha aqui para o acionista vai depender dos objetivos individuais do investidor. Aqueles que desejam continuar no setor de geração de energia podem preferir a opção 1 ou 2, enquanto aqueles que buscam a liquidez imediata podem optar pela terceira, ou seja, receber 100% em dinheiro mesmo. Como parte do endividamento, é claro que acaba limitando o pagamento de dividendos, mas a própria Genial aponta que os ganhos para os investidores da AES Brasil não se limitarão a um prêmio de 18% inicialmente, que é justamente a diferença entre o valor de mercado fechado e a precificação das ações. Apenas uma nota adicional a respeito dos dividendos é que, apesar da elevada alavancagem na nova entidade combinada, como eu vim explicando ao longo do vídeo, o perfil mais robusto de geração de caixa das duas companhias vai permitir a continuidade do pagamento de dividendos, embora em níveis reduzidos nos primeiros anos, exatamente como expliquei a respeito da AES Brasil, mas antes mesmo que ela começasse a fazer grandes pagamentos de dividendos, já está sendo negociada para fazer essa fusão. E agora vamos falar da Marfrig e da Minerva também. Afinal, o Uruguai diz não ter tomado decisão sobre a operação de nenhuma das duas empresas, onde as duas empresas afirmaram em nota ao mercado que até o presente momento não receberam dos órgãos competentes qualquer decisão sobre o tema. Afinal de contas, a Marfrig fechou um acordo em agosto do ano passado para vender 16 plantas de abate para a Minerva por 7,5 bilhões de reais, o que vai destravar muito do seu caixa, e esse negócio mudaria significativamente o perfil dela na América do Sul. Segundo os analistas do Santander, a venda dos ativos está dividida em 2 transações distintas, incluindo uma de 1,5 bilhão de reais para as fábricas do Uruguai e outros 6 bilhões de reais para os demais países. Essa expectativa fez com que as ações da Marfrig decolassem no mercado. Aliás, trouxe até mesmo o quadro Começando do Zero nesse final de semana, justamente para falar sobre a minha decisão de troca de risco a respeito da Marfrig. Só vale observar que todas as decisões que foram tomadas, elas são pautadas em fundamentos e não operando notícia. E não tem nada errado quem opera notícia, apenas não faz parte do meu método e que tem dado muito certo nos meus resultados. Eu invisto na Bolsa de Valores desde 2006 e há cerca de 6 anos eu desenvolvi um método que tem dado muito certo para mim, envolvendo valuation, pagamento de dividendos
e fundamentos com análise técnica das empresas. Parte desse método eu trago gratuitamente na playlist Começando do Zero. É claro, não adianta uma pessoa que é iniciante na Bolsa de Valores tentar assistir um vídeo desses 12 aqui e já concluir o que precisa fazer. Esse aqui é um mini curso que eu trouxe no Ativo Virtual, justamente para ajudar a nossa comunidade a compreender como fazer valuation de empresa, como aproveitar oportunidades, não deixar dinheiro na mesa e muito mais. Sempre explicando em um nível bastante acessível para quem está começando também. Ainda assim, a Marfrig informou que não foi notificada sobre uma suposta decisão bloqueando, enquanto a compradora dos ativos, ou seja, a Minerva, divulgou uma declaração quase idêntica sobre o assunto. De todo modo, as ações não sentiram pressão dessa especulação que está acontecendo agora. Pelo menos com o fechamento da última sexta-feira, vamos ver como vai acontecer para os próximos dias, ainda mais com o desenrolar dessa situação aqui. Atualmente, as ações da Marfrig estão valorizando incríveis 83,55% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 11,49, ainda com PL negativo, ou seja, os últimos 12 meses a empresa apresentou um acumulado de prejuízo. Não que todos os trimestres foram efetivamente negativos, mas o PL denota isso aqui. E o PVP mostra que a empresa estava 46% acima do seu valor patrimonial. Mas é como eu sempre explico, a gente precisa tentar identificar quais são as empresas que podem destravar valor. E o caso da Marfrig, quando eu trouxe aqui no canal, muita gente criticou a respeito do investimento na Marfrig e até me desejou boa sorte. Mas estamos vendo aqui o resultado. Mas vá deixando nos comentários abaixo quais são suas opiniões a respeito dessas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.